Boa noite a todos, bom dia, boa madrugada, boa tarde, sei lá que hora que você está assistindo. Vamos lá para a nossa revisão da nossa prova número 6. Prova 6 do exame 35, tá? Agora a Wanda apareceu aqui porque ela acha que está falando com ela. Vamos lá, gente. Nós começamos, Wanda, não é agora que é você, minha linda. Nós começamos falando sobre o bacharel. É que o bacharel em direito, ele não pode ser assistente nem consultor jurídico. No Brasil ele não pode. Tá? Ele tem que passar na OAB para ser isso aqui. O estrangeiro, ele até pode ser assistente, né, assessor, perdão, e consultor, desde que a OAB autorize essa situação. Tudo bem? Beleza? Lembrando que bacharel no Brasil pode ser estagiário. Sobre renúncia, pessoal, renúncia, se você renunciar ao mandato, você tem que cuidar do processo por 10 dias ainda. Você manda uma carta, né, com aviso de recepção e o teu cliente, ele assinando, ele vai saber que você vai cuidar do processo somente por mais 10 dias. Mas se você souber que uma procuração foi juntada aos autos, você pode largar o processo sem esperar esses 10 dias aqui. Tudo bem? Lembrando que você pode ter acesso aos autos do processo, mesmo se você não tiver procuração. Mas aí você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar que se for um processo sigiloso, ou se os autos forem de difícil restauração, ou se você já foi intimado para devolver os papéis, você não vai poder levar. Certo? Sobre depoimento, para depor como advogado, se você optar por não depor, você pode falar assim, eu não quero depor e pronto. Ah, mas o cliente já autorizou, mas eu não quero. Certo? Depois, pessoal, vimos também um pouquinho sobre as competências, né? Uma delas é a competência do Conselho Seccional. O Conselho Seccional tem competência para fazer ações do controle concentrado dentro do Estado, porque as leis estaduais devem respeitar o quê? A Constituição Estadual. Então, é possível, sim, que nós tenhamos, às vezes, né, o Conselho Seccional como sendo um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado dentro do Estado, não com relação a leis federais. Com relação a leis federais, ele não pode. Ele pode fazer mandado de segurança coletivo, né, sobre os membros que compõem a seccional respectiva, mesmo sem autorização dos membros. Certo? Tranquilo? Maravilha, fácil como tudo em língua portuguesa. Aqui são os casos de suspensão, certo? E aqui também uma explicação que eu estava dando para vocês a respeito de você ter direito a sustentar no Tribunal de Ética e Disciplina oralmente o seu recurso. E aqui eu falei um pouquinho sobre os crimes contra a honra e acrescentei o fato de que você tem que ter procuração com poderes especiais para poder fazer esse tipo de ação, que é uma queixa-crime. Certo? Lembrando que a queixa-crime, né, prazo decadencial de 6 meses, da constatação de quem vem a ser o autor dos crimes. Depois eu disse sobre medida provisória. Né? Falei que o presidente da República ele pode editar medida provisória. Essa medida provisória em si, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça e ela vale por 60 dias, prorrogável por igual período. Mas é possível que ela valha mais de 120 dias, caso ela termine o prazo de 120 dias ali num período de recesso parlamentar, ou seja, fora do período da sessão legislativa de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Correto? Beleza? Eu trouxe isso para lembrá-los de que é possível que uma medida provisória ela seja objeto de uma ADI, ou seja, alguém pode fazer uma ADI dizendo que a medida provisória não presta, que a medida provisória não está de acordo com a Constituição. Tá tranquilo, isso pode ser julgado. Acontece que, às vezes, essa medida provisória já foi convertida em uma lei e essa lei, inclusive, já foi revogada por outra lei. Então, essa daí perdeu o objeto. Essa daí não tem por que mais existir. Maravilha? Vimos também aqui sobre os remédios constitucionais. Trouxe aqui a baila sobre habeas corpus e habeas data, fiz uma comparaçãozinha do mandado de segurança ser subsidiário, assim como a DPF. E trouxe também aqui o caráter complementar do habeas data. Você pode, às vezes, complementar um dado sobre a sua pessoa, não somente conhecer e corrigir. Sobre imunidade parlamentar, nós temos aqui a imunidade material e a formal. A imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos. Tá? Isso aqui tem o deputado federal, o deputado distrital, o deputado estadual e senador em todo o território nacional. Certo? Então, se um deputado federal encontrar outro deputado federal na puta que pariu, eles vão ter imunidade. Ou seja, não haverá as ações dos crimes contra a honra. Isso não se estende aos vereadores. Os vereadores só têm esse tipo de imunidade material somente na circunscrição em que ele exerce o mandato. Sobre imunidade formal, pessoal, com relação à prisão em processo. Com relação à prisão, os parlamentares podem ser presos se eles cometerem um crime inafiançável, tá? Um crime inafiançável, tá? Olha só, se ele for pego em flagrante, eu esqueci de anotar, vou anotar isso aqui agora, né? Imunidade de prisão dele, qual que é? A imunidade de prisão dele é o seguinte: se ele cometer um crime inafiançável, tá? E em flagrante, em situação flagrancial, tá bom? Aí ele vai ser preso, tá bom? Então, olha só, a imunidade dele é o quê? A imunidade dele, além disso, né, além de ser um crime inafiançável e ser pego numa situação flagrancial, a casa respectiva vai resolver sobre prisão, ou seja, a casa respectiva vai verificar se vai manter a prisão ou não. Sobre a imunidade processual, é porque o STF ele pode receber denúncia, mesmo sem autorização da casa respectiva, mas depois ele encaminha para verificar se ela, por sua vez, vai suspender o processo juntamente com a prescrição ou não. Tá bom? Beleza, gente? Depois eu trouxe aqui o processo legislativo, tanto com alterações meramente redacionais, quanto alterações substanciais, aquelas que realmente alteram o sentido da lei.
alterações meramente redacionais, não precisa retornar para a casa iniciadora, vai direto para o chefe do executivo para que ele sancione o VET. É interessante, pessoal, aqui que uma dúvida foi encaminhada para mim dizendo o seguinte: Rafael, eu não entendi tal questão. Disseram que o projeto de lei da pessoa foi vetado pelo chefe do executivo. Se foi vetado pelo chefe do executivo, não vai poder ser reapreciado somente no próximo ano? Não, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Veja bem, um projeto de lei rejeitado em uma sessão legislativa, ele pode ser reapreciado na mesma sessão legislativa por meio de maioria absoluta. Ou seja, em regra, um projeto de lei rejeitado em uma sessão legislativa, ele só pode ser reapreciado na próxima sessão legislativa, mas por meio de maioria absoluta, ele pode ser reapreciado na mesma. Agora, isso é diferente de um projeto de lei que foi rejeitado pelo chefe do executivo. Depois que o processo acabou, legislativo, o legislativo vai lá e veta. O veto do executivo pode ser derrubado aqui, né, por meio de uma sessão conjunta do Congresso Nacional, por meio de maioria absoluta. Então, são situações diferentes. Tudo bem? Aqui, se houver alterações substanciais, você tem aqui a sanção veto por chefe do executivo também. Lembrando que aqui é um caso de emenda constitucional, decretos legislativos e resoluções que não passa pela sanção ou veto, ou seja, não passa pelo crivo do Poder Executivo. Trouxe aqui a DCT é o ato da disposição constitucional transitória, tá? Só dei de exemplo aqui, trouxe isso aqui para lembrá-los que nós temos isso aqui na Constituição Federal, temos o cerne fixo, que são os 250 artigos, também temos o preâmbulo, né? O preâmbulo não serve de padrão de controle de constitucionalidade, não serve. Agora a DCT serve, o cerne fixo serve, tudo bem? A DCT é para cuidar, né, das constituições, o vínculo de uma constituição para com outra, né? O 134, 37, 46, 67 e 88 são as constituições que nós tivemos ao longo da história do Brasil. Tá? E eu falei sobre as normas de eficácia plena, contida e limitada. Norma de eficácia plena, exemplo, autonomia dos entes federativos, separação dos poderes. Norma de eficácia contida, que eu não gosto do nome, por quê? Porque ela não nasceu contida. Ela nasce com força, né, de imediato vigor. Só que uma lei pode vir a restringi-la. Tá? Exemplo disso é o exame da ordem, que ele vai fazer com que você tenha que prestar o exame da ordem para poder advogar. Não basta você ser formado em direito. E norma de eficácia limitada é aquela de conteúdo programático ou institucional. Está previsto na Constituição que uma lei iria criar o Estatuto da Magistratura por meio de lei complementar. É o quê? Uma norma de eficácia limitada, e isso foi feito. Certo? Tranquilo? Maravilha? Fácil como tudo em língua portuguesa. Depois eu trouxe para vocês aqui uma parte chata pra cacete, que a regra é que a União não pode intervir nos estados e blá, blá, blá. Só que é possível intervenção? Sim. Em casos que estão previstos lá, né, no artigo do 34 ao 36. União intervém nos estados, estados nos municípios. União não intervém em município nem a pau, a não ser que seja um município localizado em um território. O território pode ser criado por meio de lei complementar. Então, nós temos aqui o esqueminha, tá? Solicitação do poder coacto, executivo e legislativo, Congresso Nacional vai aprovar ou não, requisição do STF ao presidente quando o Poder Judiciário for coagido, tem controle do Congresso Nacional. Requisição dos poderes, né, judiciários, órgãos superiores aqui, em caso de respeito à ordem judicial, não tem controle do Congresso Nacional. E o PGR, ele pode juizar uma ação interventiva, né? No caso, sem controle do Congresso Nacional também. Reitero, pessoal, tem que ler o artigo 34, 35, 36 mais de uma vez. Com 5 ou 6 vezes ele começa a ficar fácil. Sobre as palavras, né, consecutiva, eu disse aqui que nós temos a perda de um cargo na diretoria da OAB por falta nas reuniões, né, consecutivas, tá? Acho que são 3 reuniões consecutivas, ele perde o cargo dele. Sobre consecutivo aqui, nós temos o artigo 34 seguintes, que eu falei sobre não pagar a dívida fundada por 2 anos consecutivos, que é uma forma de intervenção, e no trabalho, né, der causa ao arquivamento do processo, né, por 2 vezes consecutivas pelo não comparecimento. Trouxe aqui também, além do tempo do processo civil, né, minha lindona, aqui petição inicial, contestação, audiência de conciliação e mediação, citação, audiência de saneamento, audiência de instrução. Tudo isso aqui, decisões que acontecem no curso, são agraváveis por meio de instrumento. Acontece que, às vezes, pessoal, um problema numa testemunha não é agravável por instrumento. Então, você faz o que? Uma apelação. A apelação, ela pode trazer assuntos que estavam e foram decididos de maneira interlocutória. Tá? Exemplo dei também aqui de uma petição inicial simplificada, né? No caso do pedido de uma liminar. Né, minha lindona? Deixa o Rafa fazer isso aqui agora, filha. Então, deixa, tô acabando. Falei sobre apelação, gente. Apelação, nós temos aqui o juízo de retratação, tá? A apelação, nós temos juízo de retratação nas decisões com resolução do mérito, sem resolução do mérito ali, né? Na verdade, essa explicaçãozinha aqui tá errada, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Né? Depois eu reitero isso daqui, vai. Eu só vou falar que existe, deixa eu melhorar. Existe aqui, né, o juízo de retratação no caso de indeferimento da petição inicial, no caso de improcedência liminar do pedido, e no caso de decisões sem resolução do mérito. Tá? Então, isso aqui... E tem um caso também no ECA, da criança e adolescente, que o juiz pode se retratar. Indeferimento da petição inicial,
improcedência liminar do pedido e também no caso de decisão sem resolução do mérito. Deferimento, isso aí mesmo, esse aqui mesmo, tá? Beleza, é que na hora eu fiz, não sei por que eu coloquei lá decisão com resolução do mérito, ele não tem retratação não. Então, o juízo de retratação, o que é o juízo de retratação? É o juiz voltar atrás. Ele indeferir a petição inicial e fala, putz, eu fiz merda. É o juiz da improcedência liminar e fala, putz, fiz merda. É o juiz dar uma decisão sem resolução do mérito e fala, putz, fiz merda. Tá? Então, ele pega e volta atrás, ele pode voltar atrás. Tá bem? E aí eu fiz ali no tempo do processo aqui, civil mais uma vez, falei sobre a inexistência do juízo de admissibilidade no processo civil na primeira instância, mas na segunda instância tem sim. O desembargador relator ele vai analisar se o seu recurso está de acordo com o que está previsto na lei. Decisões estão com resolução do mérito são definitivas, sem resolução terminativas. Falei para prestar bastante atenção nessa palavra, resolução, fim e mérito, procedência ou improcedência dos pedidos. Tá bom? Gente, trouxe aqui também o presidente da República, né, como chefe de Estado, podendo assinar um tratado lá fora e trazer para o Brasil para que seja ratificado, referendado, né, ad referendo aqui, confirmado pelo Poder Legislativo, e aí sim nós podemos ter uma isenção heterônoma. Mas não é que vai ser a União dando uma isenção do IPVA, é que, na verdade, o presidente da República, como chefe de Estado, representando o Brasil inteiro, representando a República Federativa do Brasil, vai criar, né, vai assinar um tratado de uma isenção de IPVA, por exemplo. Isso pode acontecer. Beleza? Bom, depois eu trouxe aqui, né, um pouco de imunidade tributária, previsto na Constituição, isenção tributária, previsto na lei, e ele que está zero, que basta um ato, né, do Poder Executivo ali para fazer com que você não precise pagar a tributação. Isenção, pessoal, é algo previsto na lei, se ela for baseada em condições, a administração pública não pode retirar o benefício a qualquer tempo. Isso não pode acontecer. Certo? Lembrando que isenção é algo interpretado de maneira literal e isso não alcança as obrigações acessórias. Você deve sim fazê-las, deve trabalhar baseado sim no que está previsto na lei. Sobre ordem de cobrança dos tributos, nós temos que se você não tiver dinheiro para pagar tudo, você paga com contribuição de melhoria, taxa e depois impostos. Tá bem? Trouxe aqui para você ali em tempo de novo do processo tributário, lembrando que você vai estar enquadrado como fraude de execução se eventualmente você vender os seus bens não deixando um conteúdo suficiente para saldar o passivo após a certidão da dívida ativa aqui, né? Após a inscrição da dívida ativa, realmente você vai poder ser enquadrado como sendo uma pessoa que fraudou a execução tributária. Depois eu trouxe aqui os particulares, prestando serviço público, né, na modalidade de concessão. Nós temos a concorrência, né, que é a obrigação no processo de licitação, consórcio de pessoa jurídica e privado e um convênio. Que convênio, pessoal? Convênio é quando a administração pública ela pode escolher uma câmara arbitral para resolver um conflito de um particular para com o ente licitante, aquele que precisava da prestação de serviço público para um particular. Isso é possível ser resolvido sim. Beleza? Tranquilo? Inclusive, isso aqui também é cabimento de agravo de instrumento no processo civil, nós vimos, né? Quando o juiz não acolhe a convenção de arbitragem, a parte pode fazer agravo de instrumento. Lembrando que a concessão não é de caráter exclusivo. Concessão não é de caráter exclusivo. Nós temos a concessão e temos a permissão aqui, e nós temos também a ideia de que não há contraditório no caso de intervenção dentro da concessão se a gestão não estiver boa. A prestação não estiver boa, não tem contraditório prévio, não há contraditório prévio. Aproveita, pessoal, se você estiver aqui anotando também, a súmula vinculante número 3 do STF também estabelece que não tem contraditório no caso de aposentadoria, tá? No caso de aposentadoria também não tem contraditório, ou seja, a administração pública, às vezes ela entende, né, um setor entende que o João, ele vai se aposentar. Ah, maravilha. O Tribunal de Contas não aprova. Se o Tribunal de Contas não aprovar, isso não tem contraditório, não há o que ser feito. Certo? Mas depois a gente vê essa explicação. Não vou focar nisso agora, não. Tá bom? Então, 2 casos que não tem contraditório dentro da administração pública. Primeiro caso, intervenção, certo? Intervenção. E também no caso, intervenção numa concessão, né? E também no caso de aposentadoria. Quando um órgão da administração pública, ele entende que o servidor tem que se aposentar, só que aí, de repente, o Tribunal de Contas não aprova. E aí, o que o servidor faz? Nada, porque não tem contraditório isso. Tribunal de Contas, pessoal. Então, mais uma vez, eu expliquei que é o Tribunal de Contas, né? Conversei com vocês sobre o Tribunal de Contas aqui e brinquei aqui com vocês, né? Disse que o Poder Executivo, ele passa as contas para serem ali analisadas pelo Tribunal de Contas respectivo e se não for aprovado, o Poder Legislativo pode derrubar as aprovações por meio de 2/3. Então, tem vários casos de 2/3 aqui. Declaração de individualidade moral, criação de súmula vinculante, né? Também 2/3. Modulação do efeito da sentença, que é trocar efeito ex tunc para ex nunc. Imunidade parlamentar, ele perde no estado de sítio. Autorização da Câmara dos Deputados para julgar o presidente da República no processo de impeachment e o Senado Federal também julgando o presidente da República no processo de impeachment. Temos o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, pessoal, esses casinhos aqui que acabei de mencionar, certo? Lembrando que sindicância não é procedimento prévio ao PAD, tá? Ela é para cuidar de coisas, de punições mais brandas e o PAD é para cuidar de coisas mais graves, correto?
Depois aqui eu disse que a administração pública, ela presta serviço público e atividade econômica. Quem presta atividade econômica é somente essas duas de baixo aqui, certo? Elas são pessoas jurídicas de direito privado, são empresas estatais. Só que, tecnicamente, elas não possuem benefícios que não sejam estendidos ao setor privado, tá? Porque não faria sentido, né, o Banco do Brasil ser imune a impostos, né? Nenhum outro banco iria conseguir concorrer com ele. Correto? Beleza? Maravilha? Disse aqui também sobre a sustação dos contratos, né? O Tribunal de Contas não susta de imediato. Quem susta é o Legislativo, conversando com o Executivo. Se ninguém fizer nada, o Tribunal de Contas o fará. Essa aqui é uma ordem muito legal para a gente decorar sobre o Tribunal de Contas, pessoal. E empresas estatais, pessoal, regime jurídico híbrido, misto, né? Por quê? Porque um pouco de regras privadas ela tem que respeitar e um pouco de regras públicas. Exemplo de regras públicas, tem que licitar para contratar pessoal e também concurso público para contratação de empregados, modelo seletista. E aí eu trouxe aqui a baila, né? Que o capital da sociedade de economia mista, maioria tem que ser público, certo? E a empresa pública, ela é composta completamente no capital 100% público. E quem tem a capital, quem tem a maioria votante aqui, é a administração pública, seja direta ou indireta. Aqui não. Aqui, além de ser administração pública, né, tem que ser a parte direta. Mas é lógico, né, que aqui só tem a administração pública mesmo e a direta que vai cuidar da parte administrativa. Beleza? Bom, gente, aqui eu acho que foi isso. Depois eu trouxe os bens públicos de uso comum, especial e dominicais. Tá? Todos eles são impenhoráveis e imprescritíveis, mas os dominicais podem ser alienados, certo? Bem de uso especial, gabinete do juiz, biblioteca, sei lá, hospital, cemitério, são bens de uso especial. E o bem de uso comum, praias e praças e tudo mais. Os bens dominicais, pessoal, eles podem ser alienados depois que eles passarem por um processo de desafetação. A desafetação pode ser um procedimento especial ou pode ser um caso factual que vem acontecer. Se cair um meteoro em cima de algum lugar, tá, e destruir a prefeitura, não tem por que você fazer um procedimento, não precisa mais, né? Já fica claro que não usa mais aquele ambiente, aquele local. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha? Tudo isso fácil, como tudo em língua portuguesa. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E é isso aí. Um beijo do Mago e até amanhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, que não tem 1000 inscritos ainda. Tchau!